Cartas mala direta. Na página 35 da apostila, nós temos uma carta que nós temos que enviar ela para 3 empresas diferentes. No meu caso aqui, 4, porque eu adicionei a Skylight Informática. Da seguinte forma, quando se necessita de enviar uma carta do mesmo conteúdo para várias pessoas diferentes, para várias empresas diferentes, mudando simplesmente os dados dessa carta, a gente pode utilizar a mala direta para fazer esse procedimento. Ele fica muito rápido e é muito acessível, muito prático. Então, para ganhar tempo, a primeira coisa que você faz é o seguinte: você vai digitar os dados no Microsoft Excel. A gente vai ligar uma mala direta com os dados do Excel em um documento do Word. Observe o seguinte: a primeira linha eu sempre vou colocar os dados que eu necessito. Isso daqui se chama nome de campo. O campo empresa, abaixo, os dados de todas as empresas. O campo endereço, abaixo, os dados de todos os endereços. E assim sucessivamente. Resumindo, a gente cria um banco de dados que pode ser utilizado mais tarde para diversas outras finalidades, como outras malas diretas e assim sucessivamente. Então, eu vou salvar esse arquivo. Nós temos que lembrar do nome deste arquivo mais tarde. Lá dentro de documentos, eu vou salvar ele como empresas. Vamos guardar esse nome. O nome do arquivo do Excel é empresas. E vou deixar ele guardado lá. Aí eu vou no Microsoft Word, vou criar minha cartinha, nua e crua. Só que ao invés de eu colocar os dados nessa minha cartinha, aonde tiver lá os campos de mesclagem, onde a gente deve inserir os campos de mesclagem, eu não vou colocar empresa, endereço, cidade, responsável. Eu não vou colocar. Por quê? Porque elas já foram criadas lá no Microsoft Excel. Eu vou vincular este texto a uma planilha do Excel e mandar ele repetir o texto para mim com os dados do Microsoft Excel diferenciados. Como que eu faço isso? Vou vir aqui em correspondências e vou selecionar os destinatários. Por que eu vou selecionar os destinatários? Porque eu já digitei eles antes lá no Microsoft Excel e existe uma lista. Então, vou usar uma lista existente. Onde você salvou essa lista? Lá em documentos. Com qual nome que você salvou essa lista? Com o nome empresas. Lembra que nós criamos lá o nome empresas? Aquele aqui, Vou pegar uma planilha do Excel e vou mandar abrir. Qual planilha? A primeira planilha do Microsoft Excel é a que vai conter os dados de vocês. E vou dar um OK. Ué, mas não aconteceu nada. Aconteceu. Ele foi lá e vinculou os dados daquela planilha para mim aqui, no inserir campo de mesclagem. Agora que começa o segredo do negócio. Eu chamei uma planilha do Microsoft Excel, vinculei ela aqui, na lista, usando uma lista existente, e ele me trouxe os campos daquela tabela. Onde é que vai ficar esses campos? No nosso caso aqui, no AA, que é o para. Vou inserir o campo de mesclagem empresa. Observa que ele vai colocar para mim as tagzinhas lá com sinal de maior que, menor que. Vou dar um Enter. Depois de empresa, tem o endereço dessa empresa. Vou dar Enter. Depois do endereço, tem a cidade. Aos cuidados, vou dar um espaço. Vou colocar o responsável. E mais embaixo ele traz, em resposta à oferta de emprego para o preenchimento da vaga de, vou dar um espaço, neste local vai existir o campo cargo, neste local vai existir o campo salário. E está pronto, está vinculada a minha carta. O que eu vou fazer com ela agora? Eu vou centralizar ela aqui na vertical, lembra? Então, vou aumentar a letra um pouquinho. E vou dar uma centralizada nela aqui na vertical.
ficar mais bonitinha, digamos assim. Então, vou aumentar aqui. E pronto. Tá, tudo bem. Apareceu esses campos aqui para mim. Ó. Se você clicar em cima dele, ele seleciona o campo inteiro. Apareceu o campo para mim. Cadê os nomes que estavam cadastrados? Então, vamos voltar aqui em correspondências e eles estão aqui, ó, visualizar campos, que é o visualizar os resultados. Olha só, ele vai pegar todos os dados que existem dentro daquela planilha do Microsoft Excel e vai revelar aqui para mim. Ó. Aí eu imprimo essa primeira que vai para Microlins aos cuidados do senhor Aparecido. Aqui, ó, eu avanço o campo para o próximo registro, ele vai para CIA, aos cuidados do senhor Paulo, e muda aqui as vagas. Ó. Eu vou avançando, vou imprimindo, vou avançando, vou imprimindo. E assim sucessivamente. Né? Se eu quiser gerar todas as cartas de uma única vez, eu venho aqui e mando concluir e mesclar. E mando ele editar documentos individuais, todos os documentos, e dou um OK. Ele vai dar um pulo na tela, mas olha o que aconteceu. A primeira carta para Microlins, vamos descendo. A segunda carta para CIA, ele repetiu o texto mudando os dados. A terceira carta para Auto Latina. A quarta carta para Skylight Informática e assim sucessivamente. Se a gente tivesse 1000 registros, ele teria gerado as 1000 cartas de uma única vez. Você mandaria imprimir de uma única vez e agilizaria o seu trabalho. Certo? Vamos salvar o nosso arquivo falando assim, ó, cartas mala direta, como está lá no título do nosso exercício. Poderia ser documentos mesclados, cartas de oferta de emprego e assim sucessivamente. Aí você vai definir o nome. Cartas mala direta. Meu documento principal é esse. Eu vou salvar ele. Carta oferta de emprego. Vou salvar. Onde nós salvamos? Documentos. Eu preciso de todas aquelas cartas que foram mescladas. Vamos lá no cartas mala direta. Existem 4 cartinhas para empresas diferentes, com nomes diferentes, com os mesmos dados. Certo? Isso daqui pode ser utilizado para declaração de escola, oferta de emprego, como a gente já fez, carta de cobrança, recibo e assim sucessivamente. Quando você necessitar de que um texto seja repetido para várias pessoas, crie a mala direta para ele repetir o texto, mudando simplesmente os dados. Certo? Até a próxima. Nós ainda vamos trabalhar com mala direta. Tem mais.